Le Petit Prince. Coucou, bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais bien, c'est moi Christophe Zecaria, ou simplesmente que estou a Zacarias e estou mais uma vez convosco para aprendermos la langue française sem sair de casa, d'accord? E hoje vamos ver mais um capítulo de Le Petit Prince, d'accord? Se você ainda não viu os capítulos anteriores de Le Petit Prince, eu vou deixar o link na descrição que vai te permitir assistir todos os outros capítulos de Le Petit Prince, d'accord? Então, como é que vamos fazer esta leitura e interpretação? É muito simples. Primeiro, é preciso saber que o objetivo disto é para você aprender mais palavras em francês, ler mais, melhorar sua leitura em francês, né? E desta maneira poder se comunicar melhor em francês, d'accord? Mas o que nós vamos fazer? Primeiro, vocês, sozinhos, vão ler o texto, né? Com uma caneta, um sublinhador, né? Então, todas aquelas palavras que durante a leitura vocês tiverem dificuldades de pronunciar, sublinhem, d'accord? Depois, já juntos, nós vamos pedir ao Google Traduteur, lá Madame Google, salut Madame Google, então para ler para nós, né? Então, vocês já vão poder escutar como é que se pronunciam aquelas palavras que vocês tiveram dificuldades, d'accord? Depois, vocês vão voltar a reler o texto enquanto já sabem como se pronuncia. Assim já enriqueceram o vocabulário. Legal, né? Então, clique em gosto, deixa um like, subscreva o canal e ative o sininho de notificações, d'accord? Vous êtes prêts? Allons-y! Voilà, então hoje eu vou ler o chapitre 6. Vocês também vão ler, né? Então vamos tentar ver quais são as palavras que foram difíceis para mim e depois vamos ver se o Google nos ajuda a pronunciá-las bem. Depois vamos voltar a ler. Vamos começar. Chapitre 6. Ah, Petit Prince, j'ai compris. Peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique, tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur du coucher du soleil. J'ai appris ces détails nouveaux le 4e jour matin quand tu m'as dit j'aime bien les coucheurs du soleil. Allons voir un coucheur du soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord. Et puis tu as ri de toi-même et tu m'as dit je m'y crois toujours chez moi. En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde ici se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelque part et de regarder le crépuscule chaque fois que le désirais. Un jour, je vis le soleil se coucher 43 fois. Et un peu plus tard, tu as ajouté, tu sais, quand on est tellement triste, on aime le coucher du soleil. Le jour de 43 fois, tu étais donc tellement triste, mais le petit prince ne répondit pas. D'accord, voilà, merci pour votre attention, comme je dis, le petit prince. Atenção, você já faz parte do nosso grupo Amigos de Francês? Se ainda não faz, eu vou deixar o link na descrição. E entre no nosso grupo Amigos do Francês, porque lá tem 3 vantagens. Primeiro, você vai ter conteúdo exclusivo. Imagina ter conteúdo exclusivo. Segundo, você vai poder interagir com várias pessoas que gostam da língua francesa. Outros já falam fluentemente, outros ainda estão aprendendo, d'accord? E a terceira vantagem, você poderá também compartilhar suas dúvidas e algum material, talvez em francês, que você queira partilhar conosco, d'accord? Voltando. E agora vamos pedir a Madame Google pour lire pour nous le chapitre 6. Madame Google, s'il te plaît,
Chapitre 6. Ah, petit prince, j'ai compris, peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau, le 4e jour au matin, quand tu m'as dit, j'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil, mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même. Et tu m'as dit, je me crois toujours chez moi. En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais, sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas. Et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Et un peu plus tard tu ajoutais. Tu sais, quand on est tellement triste on aime les couchers de soleil, le jour des 43 fois tu étais donc tellement triste? Mais le petit prince ne répondit pas. Voilà, merci beaucoup, Madame Gougou, pour votre lecture. Então, donc, est-ce que vous avez constaté des mots, vocês conseguiram ver palavras onde tem dificuldades, né? Então, aquelas palavras que vocês têm dificuldades, né, devem ter sublinhado. Agora, o que vocês vão fazer, vão voltar a ler o texto, chapitre 6, d'accord? Então, volta a ler o texto, no chapitre 6. Então, já tentando pronunciar bem as palavras que têm dificuldade. É assim que nós fazemos este exercício, d'accord? C'est très facile. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez une doute, une question à poser, hein? Que tal gostaram deste? E uma coisa, se vocês têm alguma dúvida de significado de palavras, vocês também podem ver aqui no Google Tradutor o significado de certas palavras, né? Crepúsculo, né? Le crépuscule. Então, vocês podem tentar ver o significado também, né? Exatamente. Então, voilà. Depois deixem aí nos comentários o que você mais gostou neste texto, o que mais achou interessante, né? Então, eu achei interessante quando se contou que o Petit Prince, né, um dia viu o sol se pôr 43 vezes. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. J'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Voilà, eu nunca vi isso acontecer, mas lá no planeta do Petit Prince, bem que é possível, d'accord? Então, c'est très facile. Voilà, merci beaucoup, on est ensemble. Não esqueça de deixar o like, subscrever o canal e ativar o sininho de notificação. Merci.